Olá, como vai você? Cada vez melhor? Desejo muito que você esteja mesmo cada vez melhor e que se dê a chance de começar de novo todo dia, como se este fosse o primeiro dia da sua vida. Hoje, Sônia Oldani, estudante de psicologia e coordenadora regional de Amor Exigente, e eu temos a alegria de começar outra série de programas importantes e necessários, especialmente necessários para professores, coordenadores de escola, diretores de escola e pais de alunos que precisam saber qual é o papel da família na escola. Não é, Sônia? É verdade, Mara. E é sempre uma alegria estar aqui junto a cada um de vocês que nos acompanham aqui pela Rede Vida de televisão. Lembrando sempre da importância do amor exigente, do trabalho do amor exigente em benefício da comunidade. Lembrando também que o amor exigente funciona através de grupos que se reúnem semanalmente para discutirem a respeito de prevenção e orientação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Hoje contamos com grupos em todo o território brasileiro e também nos países vizinhos. A nossa literatura é composta dos livros O que é o amor exigente? Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, amor exigente para professores, e nós gostaríamos também de focar nos livros Espiritualidade com Amor Exigente e um livro muito interessante que também aborda os 12 princípios de amor exigente de uma forma um pouquinho diferente do tradicional, que é o livro Mostrar Caminhos. Contamos também com a nossa revista, que sempre traz informações a respeito do movimento Amor Exigente, assim também como matérias orientativas e informativas em relação à educação e em relação à família. Então hoje, falando em educação, e família, nós contamos aqui com a presença da Maristela Angotti. É Angotti mesmo, Maristela? Maristela Angotti, ela é professora assistente, doutora do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Ela é líder do Grupo de Pesquisa Educação Infantil, Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional em Contextos Integrados, e ela também é autora e coautora de diversos livros na temática da educação infantil. Então é um prazer enorme tê-la aqui conosco, viu, Maristela? E a gente deseja que durante todo esse mês de setembro nós possamos levar aos nossos telespectadores um pouquinho dessa tua experiência, que a gente já sabe que é bem vasta, na área da educação. Então nós gostaríamos de começar perguntando a você. Você poderia definir aos nossos telespectadores qual é o papel desempenhado pela família e qual é o papel desempenhado para a escola, em relação à construção de cidadãos produtivos na nossa sociedade? Definir esses papéis, porque parece que fica um pouco confuso, Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui hoje e estar trabalhando com um grupo como Amor Exigente, com a dona Mara. Eu acho que é um prazer, uma dignidade, o convite me traz uma dignidade muito grande. Falar da educação, de fato, eu venho trabalhando muitos anos sobre educação e é exatamente neste contexto, da educação como direito, da educação do papel da escola, do papel da família. Nós temos hoje uma situação bastante delicada. Com a saída da mulher de dentro da casa, ou da responsabilidade da mulher com a educação dos seus filhos, do cuidado da família, ficou um espaço muito vago dentro da família, um espaço, uma estrutura, uma dinâmica não reorganizada. Essa mulher, de fato, tem o direito, a condição e a necessidade de se realizar, até mesmo para sustentar, em muitos casos, a própria família. Muito bem. O papel da família, o papel primário, digamos assim, da família, seria o papel de ser referência afetiva, social, cultural para essa criança. Seria o aconchego, o porto seguro, digamos assim. Já a família, hoje, ela faz o quê? Com essa dificuldade de organização e com uma fragilidade
do ser humano no seu egoísmo, o que a gente faz? A gente transforma ou transfere a responsabilidade da família para a escola. Então, as nossas crianças hoje estão indo para a escola com uma desresponsabilização da família em relação à sua educação. E a família espera que a escola aborde toda a responsabilidade, arque com toda a responsabilidade da formação dessa criança, o que é muito difícil, né? Então, eu só gostaria de colocar um exemplo nessa condição do egoísmo que a gente tem, né? Nós, como adultos, nós achamos que trabalhamos a semana inteira. Nossos filhos estão na escola. Nós estamos com a nossa responsabilidade cumprida, colocamos nossos filhos na escola, né? No final de semana, eu quero jogar futebol na minha condição de homem. Eu, na minha condição de mulher, quero passear, quero ir arrumar meu cabelo, quero arrumar minhas unhas. Isto é um direito. Mas aonde está o direito da criança a ter o aconchego da família, a vivenciar a condição de família, de membro de uma família, né? Por outro lado, a escola recebe essa criança, recebe em período integral, né? E o que cabe a essa escola? Cabe a essa escola hoje, por direito, favorecer o desenvolvimento integral dessa criança. Sobretudo se nós estivermos falando da criança de 0 a 6 anos que esteja na educação infantil, certo? Então, esses papéis, eles estão muito pouco definidos do ponto de vista da prática, né? Nós podemos falar muito conceitualmente de cada um dos papéis, mas nós estamos precisando redefinir essas práticas, porque família e escola hoje estão devidamente atribuídas a elas, a essas instituições, o dever da partilha na responsabilidade com a educação. Constitucionalmente falando, a educação hoje não é mais como nós víamos antigamente, que era dever do Estado. Direito da criança, dever do Estado. Hoje, é o direito da criança, sim, mas é o dever do Estado e da família, numa condição de corresponsabilidade, sustentado, promovido pela sociedade, dar conta de um projeto educacional, que na verdade se transforma num projeto de sociedade. Escute, Maristela, como integrar, então? Você tem uma ideia de como é que a gente pode juntar a política, quer dizer, o governo com a responsabilidade dele, a família e a escola nesse projeto que você está nos dizendo? Dona Mária, eu acho que hoje nós temos uma condição, nós falamos muito de educação, sobretudo do ponto de vista político, se fala muito da importância, mas nós estamos muito rasos no que deva ser, de fato, a educação, né? Nós estamos mal informados. Isto, mal informados. Acho que não sabe direito qual é o papel dela dentro da escola. Nem o papel dela enquanto família, nem o papel dela na escola enquanto um projeto educacional. E nem na sociedade. Nós estamos meio perdidos, eu acho. Acredito muito nisso. Eu acho que isso decorre de uma falta de conhecimento sobre a complexidade da educação para o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento da própria família, da instituição escolar e para um desenvolvimento de um projeto de sociedade. Porque tudo aquilo que nós fazemos com intenção junto à criança, junto ao ser humano, na verdade revela o que nós esperamos que ele seja amanhã, como ele age amanhã e em que sociedade. Então nós estamos necessariamente contribuindo para um projeto de sociedade. Agora, diante desse desconhecimento, Dona Mara, eu acredito piamente que o Estado e a instituição deva efetivamente se responsabilizar por esta divulgação, por essa publicização do que seja a educação infantil, né? Eu acho que nós não precisamos de fórmulas mágicas. Acredito que a gente possa utilizar os espaços já existentes para que a gente possa estabelecer um diálogo de orientação da escola junto à família, junto à sociedade. Eu acredito muito que isso é possível. Por exemplo, temos uma reunião de pais na escola, na educação infantil mesmo. Nós falamos muito que na educação infantil os pais vão para as escolas, né, para as instituições, para verem as pastas das crianças, pastas cheias, né, cheias de trabalho, que nem sempre são feitas pelas crianças, muitas vezes são feitas pelos próprios professores, que perdem um tempo enorme para fazer, e que não revela, por exemplo, o desempenho da criança, o desenvolvimento da criança.
Se ao invés a gente estiver nessa perspectiva de mostrar a produção da criança, nós mostrarmos para os pais o que ela fez efetivamente, o que ela aprendeu efetivamente. O que foi passado para ela, o que foi passado e como foi trabalhado isto para essa criança. Como é que ela, por exemplo, ela não sabia antes falar nada, hoje ela fala algumas palavras, isto é desenvolvimento. Ela não andava, hoje ela engatinha, isto é desenvolvimento. Estes são ganhos reais, né? E nesse sentido, se a escola souber utilizar esses espaços, ou os espaços de festa, ao invés de só angariar dinheiro, fazer um espaço de festa, um espaço formativo, integrativo, integrador, né, com a família. Eu acho que nós temos uma possibilidade muito grande de começar a divulgar a importância da educação, a inserir a família neste contexto e colocá-los como partícipes responsáveis pela educação dos filhos, que eles já o são, ou deveriam ser, na prática. A impressão que dá é que a família, nós, né, como família, nós estamos cristalizados, né, na ideia de produção. Então, a gente, quando você fala, né, que a família vai numa reunião, e principalmente a educação infantil, e quer ver quantidade de papéis e atividades. Exato. E não se atenta a evoluções reais, né, evoluções que a criança demonstra ali no aprendizado, na aprendizagem real. Então, quer dizer, dá a impressão que dá é que a gente ainda está cristalizado nessa coisa mecanicista, né, que de quantidade, do quanto produziu para realmente acreditar que houve algo de crescimento, algo de evolução. E você quer ver que legal, Sônia, nessa tua colocação, a gente espera resultados, grandes resultados, a gente espera produção. Queremos ver quantidade, né? Mas a gente não quer só ver a quantidade do momento. Nós temos uma ideia de ver o resultado em termos de futuro. Então, nós queremos na educação infantil, por exemplo, que as nossas crianças aprendam a ler. Nós queremos o projeto de alfabetização, porque nós achamos que quanto mais cedo a criança ler, mais cedo ela vai ter, ou mais condições ela vai ter, de no futuro enfrentar melhor o mercado de trabalho. Essa nossa criança precisa ter uma agenda cheia, essa nossa criança precisa aprender o inglês, mas nós nos esquecemos de quem é esta criança enquanto pessoa. Do corpo dela como um todo, que pode e deve ser desenvolvido como uma condição de apreensão de mundo. Né? Então, é este corpo que, por exemplo, vai ouvir e tem que escutar adequadamente, interpretando aquilo que está escutando, que vai receber um olhar, receber um gesto de afeto ou não, e vai ter que interpretar aquilo. Essas são aprendizagens necessárias e significativas para essa constituição desse ser pessoa, que é um ser social, que é um ser político, que é um ser cultural. E este é o nosso compromisso, de promover a criança, no seu ponto de vista do desenvolvimento integral, para que ela possa efetivamente vivenciar esses papéis em sociedade. Professora Maristela, você formadora de pedagogos, de futuros professores, como é que você pode pensar o papel do professor na vida do aluno? Ele está cumprindo tudo isso que você propõe? Hoje nós não estamos cumprindo muita coisa, acho que em instância nenhuma do processo educacional. Se nós estivéssemos nem cumprindo... família, nem Eu acredito que nós estamos precisando ousar investir mais, não com uma transgressão tão grande, mas com uma transgressão competente. Sei. Tá? Então, eu falo muito para os meus alunos que a primeira condição de formação que eu trabalho com eles é o formar-se pessoa. Tem uma frase, inclusive, que nós discutimos um pouquinho, eu apresentei para vocês um pouquinho, que é a seguinte, que a Jennifer Nias fala e o Novoa assume com muita propriedade ao discutir a formação de professores. Que a pessoa, que o profissional é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o profissional. Isso significa dizer que nós vamos para a escola, como professores, com o que somos, com nossos conceitos, com nossos preconceitos, com tudo de bom e de ruim que nós temos, certo? Agora, cabe ao professor se apropriar muito de si, porque tudo aquilo que ele trabalha com a criança, a maneira como ele se relaciona com a criança, necessariamente vai marcar esse ser. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com como nós trabalhamos, como nós vamos trabalhar o conteúdo. Então, eu insiro nessa discussão uma apropriação da pessoa para que ele possa pensar efetivamente como é que ele vai se colocar, se transpor na condição de profissional
sempre valorizando o outro como ser humano, sempre respeitando o outro, entendendo o outro, sempre na sua condição potencial de se desenvolver, de se constituir pessoa e de se constituir uma pessoa melhor. E em relação, importantíssimo, em relação a isso que você acabou de dizer, nessa constituição e desenvolvimento dessa pessoa, agora entrando um pouquinho no ensino fundamental. A gente sabe que há tempos atrás nós tínhamos uma disciplina que era Educação Moral e Cívica. E era uma disciplina que tratava não só da parte política, da história do nosso país, mas também de valores éticos e morais. E a gente, quer queira ou não, a gente percebia que essa disciplina, ajudava muito a criança em desenvolver um certo vínculo com a pátria, com o seu país de origem. Nós tínhamos o hino nacional cantado pelas crianças, nós tínhamos o hastear a bandeira, e a gente sabe a importância de tudo isso, nesse desenvolvimento dessa figura, desse ser integral humano. Hoje a gente não conta mais com isso. Qual a sua visão, professor, em relação a isso? Olha, eu considero um pouco... A gente pode repensar essa coisa da disciplina, do falar sobre. Falar sobre pode ser alguma coisa muito importante, mas do ponto de vista metodológico, da formação da pessoa, o experienciar é muito mais importante. Então, pensando tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, o projeto de cidadania, ele pode se fazer no projeto de relacionamento entre as pessoas. Então, nós podemos pegar, por exemplo, Célestin Freinet, um grande pedagogo francês, que tinha pela experimentação, pelo desenvolvimento do seio cultural, o processo de experimentação dele era algo absolutamente forte. O tateamento experimental, essa discussão e essa presença da escola na comunidade, esta ideia de conhecer, eu saio de dentro das minhas salas de aula com as visitas, os passeios, e eu vou conhecer a cidade, eu vou me integrar à cidade, é a escola se abrindo à comunidade. Então eu vou ver qual o trabalho que faz o padeiro, como é que é o trabalho do padeiro, como é que é o trabalho hoje do lixeiro, como é que é o trabalho das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso conhecer isto para respeitar e para ter uma outra forma de interveniência social, ao respeitar o outro, ao reconhecer a sua importância, o seu valor. A não quebrar o banco da praça. A não quebrar o banco da praça, a não jogar o papel no chão, porque vai colaborar para as inundações, Então é ter essa dimensão do que seja o mundo. Eu acho que essa ideia, Sônia, de participação, de vivência, de integração da escola com a sociedade, ela pode ganhar muito mais em vida, em valores, em princípios, em procedimentos, do que necessariamente a gente ficar numa disciplina ou ficarmos só no discurso. Agora, eu queria muito uma orientação da professora. Agora vai Diga para mim, nós estamos com um tempo limitado na televisão, como a família pode ajudar a escola e como a escola pode ajudar a família a cumprir o seu papel, a cada um cumprir o seu papel. Então, nos grupos de AE, o que é que nós podemos fazer para ajudar nessa interação? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o trabalho de um e de outro. Sobretudo o trabalho hoje tem que ser claro, tem que ser publicizado, tem que ser divulgado. Para que serve a educação? Para que ela pode servir, tá certo? Em que papel que ela tem na sociedade? Ela vai formar o cidadão, ela vai formar o ser pessoa, o ser social, este ser transformador da cultura, de um mundo melhor, Este crédito que a gente precisa ter. Então, eu acredito muito que nós precisamos estabelecer entre nós, família e comunidade, e instituição educacional, que é a representação do Estado, um diálogo respeitoso. Um diálogo que reconheça a criança como ser humano. Um diálogo no qual nós nos enxerguemos como fonte de conhecimento uns para os outros, certo? Mas a escola tem um papel fundamental, o professor tem um papel fundamental nesse resgate da importância da educação para o desenvolvimento da cidadania, para o desenvolvimento da própria família. E quanto mais a gente conseguir fazer um modelo melhor na escola, Dona Mara,
melhor vai ser a contribuição que essa criança vai ter na sua própria família. Ela sai da escola, ela vai para a família com outro modelo, com outro papel, com uma outra exigência. E ela pode, inclusive, contribuir para a construção, para a melhoria da qualidade da interação na sua própria família. Então, aí a gente percebe a importância da escola. Né? Quando a gente começa a refletir em cima de tudo que foi colocado por você, professora, a importância de, nesse momento, né, os professores que estiverem nos assistindo, ou os criadores de novas leis, né, que eles possam perceber que, em relação à evolução e o crescimento desse ser integral, que foi o que foi falado aqui, né, a gente percebe que é esse o intuito, é em relação a esse ser integral, e não só professor, aluno, pai, mãe, com papéis desempenhados na sociedade, exatamente, mas como ser integral, assumir realmente essa responsabilidade, né? Conforme foi dito, que cada professor chega ali realmente com a sua dificuldade de ser humano, com as suas partes não tão positivas, mas também com as suas partes mais positivas, mas a importância de se suplementar, né? Eu gostaria só de colocar uma coisa, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de reforçar a necessidade do professor entender este papel. Isso. E entender este papel significa investir na sua pessoa e na sua formação. Isso nós não podemos mais abrir mão. Nós não podemos mais ouvir que o professor não faz a sua aula, não dá o seu trabalho, não faz o seu trabalho adequadamente porque ganha pouco, ou por isso ou por aquilo. Nós temos que efetivamente assumir o nosso papel, independente do que os outros estão fazendo, para que a gente possa colaborar, para que os outros efetivamente possam também ter a oportunidade de fazer o seu papel. Olha, nós ainda temos um tempinho. Você falou da importância do professor. E a escola como instituição? Eu acho que nós não podemos pensar o professor individualmente. Eu agradeço até a colocação da senhora. A instituição escola deve ser, ou deve trabalhar, deve se projetar enquanto uma unidade. Não são corpos de docentes dentro dela, mas é um corpo docente que pensa um projeto pedagógico para aquela instituição e nós temos autonomia para pensar isto, certo? Ninguém vai interferir? Ninguém vai interferir, nós estamos assegurados por lei, nós podemos pensar um projeto pedagógico tanto institucional como de um sistema, no município, né? Então, nós precisamos repensar o nosso fazer, repensar a nossa condição de compromisso e responsabilidade com a nossa criança, olhar para ela, acreditar que ela pode, que eu posso fazer a diferença na vida dela e que ela pode fazer a diferença na família e na sociedade, com a minha contribuição profissional. Eu não posso me alijar, eu não posso me retirar deste campo de compromisso. É muito amplo tudo, não é? Bastante, mas é muito bonito pensar o que nós podemos fazer pela nossa criança. A educação, ela pode muito, ela é complexa, ela é rica, ela trabalha em ambientes diferentes, com crianças singulares, com contextos únicos, mas ela pode fazer muito. Olha, Sônia, nós precisamos o mês inteiro parar e ficar aqui ouvindo a nossa professora. E é o que vai acontecer, né? A gente está muito feliz. Você é muito bem-vinda ao Amor Exigente. Agradeço. Chegamos ao final do nosso programa, mas nós vamos continuar, não é, Sônia? Qual é o nosso próximo programa? A partir da próxima semana, a professora Maristela vai continuar conosco, né, durante todo esse mês, e na próxima semana nós vamos falar a respeito da educação infantil e a estruturação de princípios e valores. Também um outro tema que vai suscitar muita coisa interessante aqui, importante, né, com toda certeza. Então nós agradecemos muito a participação de vocês, a audiência de todos vocês aí, e contem conosco sempre, porque nós também contamos com você. Muito obrigada e até a próxima semana. Olha, eu queria dizer mais uma vez, a Sônia, ela participando de tudo isso, enriquece e enfeita o nosso programa. E você, Maristela, abrindo a sua agenda, espaço para estar aqui. Não pode imaginar o quanto é bom e importante para o Amor Exigente, que está agora com o PQV aí, Programa de Qualidade de Vida nas escolas, o quanto é isso importante para nós. Obrigada a vocês duas e a você de casa. Muito obrigada. Conte sempre com o Amor Exigente.
nós contamos com você também.